Depois de feitas as duas manguinhas e costuradas embaixo, é hora de colocar a parte do corpo na máquina para fazer o corpo embaixo inteiriço. Começo pelas costas, também colocando duas agulhas, deixando uma vaga, colocando mais duas, outra vaga e assim por diante. A cada duas agulhas, uma vai ficar vaga, que nós vamos fazer o aumento para fazer um pouco mais largo o corpo do que essas agulhas que saíram da palhinha. Primeiro as costas e depois as frentes. Tirando a barra limpa, já dá para perceber onde tem a linha que eu vou precisar fazer o ponto ali embaixo. Então, ou eu faço com o transportador de um, ou com o remalhador. Apanho a laçada, giro e coloco na agulha, para formar o ponto. Nas costas, então, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 aumentos. E essas agulhas vão ajudar a ficar o corpo um pouco mais folgado. Coloquei a parte das costas, coloco agora a frente. Também fazendo a cada duas agulhas, uma é aumentada. E na frente foram 9 aumentos. Faço a mesma coisa de achar o ponto e colocar na agulha que ficou vaga, que é o aumento. Faço isso na outra parte, a mesma coisa. Tenho, então, na máquina 108 pontos. Agora, vou continuar fazendo o mesmo desenho que nós fizemos na manga. Trago as agulhas para cima, levo para baixo, na altura que a palheta começa a encostar no ponto. Passo o fio por dentro da palheta e abaixo fazendo estendido. Depois, faço as trancinhas, intercalando uma carreira numa posição, outra carreira noutra posição. E assim eu vou fazendo por pelo menos 12 carreiras desse ponto estendido. Aqui caiu um ponto. Desse ponto estendido com as tranças. Lembrando de deixar sempre as duas agulhas na lateral, nas duas laterais,
As 2 agulhas agora não vai ser para costura, mas vai ser para o acabamento, porque eu preciso colocar acabamento ali. Então, não posso fazer trança nelas. Deixo 2 agulhas na lateral e vou fazendo as trancinhas. Para esse casaco ser confeccionado em máquina, porque ele é uma adaptação do crochê. Crochê de régua ou crochê peruano, ponto peruano. Alguém me colocou nos comentários que era ponto peruano. Eu conhecia como de régua, mas vamos pôr o nome certo. Vários nomes para o mesmo trabalho, para a mesma receita. Então, para fazer na máquina, indispensável uma dose extra de paciência, porque ele é um trabalho delicado, demorado, e se está com estresse ou está com visitas, por exemplo, tenha gente com você, esse trabalho não sai, não consegue ser feito de acordo. Então, uma dose de paciência bem grande e isolamento para fazer. Porque quando você presta atenção no teu trabalho, ele rende, não sai com erros nem nada. Quando você tem pessoas falando contigo ou brincando perto de você, você acaba prestando atenção nesse e esquece algumas coisas, por exemplo, uma trancinha não feita, uma agulha que não foi bem colocada e vai ser só observada depois que o trabalho está quase no final. Então, dá uma coisa, um desânimo, desmanchar tudo. Então, é melhor começar já com paciência e não tendo muita gente em volta, ou quem esteja em volta não te perturbe. Terminado, então, o corpo, eu fiz 12 carreiras de ponto espichado com trancinha e uma carreira do carro malha. Essa é uma quantia razoável e, colocando a manguinha próxima, você percebe se ele está mais comprido. Geralmente a gente faz mais comprido do que a própria manga, né? E dá uma quantia boa para esse casaquinho. Agora, no final, passei uma de carro malha e vou remalhar. Um remalhado não muito apertado. Não posso fazer o remalhado por trás aqui, porque senão ele ia prender o final desse casaquinho. Então, só um remalhado normal. Esses fios que nós deixamos de final de trabalho, corta-se sempre com um espaço grande para poder daí fazer o acabamento decente. Eu vou remalhar e depois montamos o acabamento frontal. Depois de remalhado a parte de baixo, eu pego o trabalho. Esse aqui eu vou colocar como direito a parte avessa. Então, essa é a parte que eu vou pôr como direito do meu trabalho. Você escolhe qual lado você quer. Escolhi o lado de cá. Então, eu viro o trabalho, o lado direito para a máquina. Coloco os pontos, acho os pontos, né? Para formar o acabamento da frente. Como aqui são várias laçadas, eu tenho que tomar cuidado para que não seja colocado em 2 agulhas uma laçada só. Eu tenho que formar um ponto ali. Então, eu distribuo na máquina que não fique muito esticado nem muito encolhido, porque esse ponto, a tendência dele é ceder para baixo. Então, eu coloco na máquina um ponto em cima, um embaixo e vou achando as laçadas para formar o ponto. Que não fique muito acumulado nem na palhinha e nem no corpo.
Quando tenho uma laçada grande assim e eu preciso formar, uma eu pego para o lado de cima, uma eu pego pelo lado de baixo. Aqui já tenho 2 pontos formados bem, sem ficar na mesma laçada. Se por um acaso acontecer, a gente coloca e depois refaz o ponto com o remalhador. Vou fazendo o apanhado, tanto de cima quanto embaixo, até completar todos esses pontos que eu tenho aqui. Fiapos como esse, nós vamos precisar esconder. Vamos precisar arrematar e camuflar durante o trabalho do acabamento. Ou depois que estiver feito o acabamento, coloca uma agulha de costura, coloca o ponto entremeando o acabamento. Sempre deixo uma quantia boa para arremate. Vou para a esquerda, trago o carro sozinho, sem o fio. Chamo as agulhas para cima e faço o remalhadinho por trás. Esse remalhadinho é o mesmo que nós usamos aqui na parte do início do casaquinho, na parte do pescoço. Então, é um remalhado que vai me dar um acabamento mais durinho, podendo até, em outro modelo, não esse eu não vou fazer com botão, mas em outro modelo poderia ser até colocado casinhas e botão nessa parte da frente com esse tipo de acabamento aqui. Largo o fio novamente à esquerda. Eu vou fazer 2 carreiras de remalhadinho por trás. E depois, remalho todos os pontos. No final, é só colocar uma agulha sem ponta, de preferência sem ponta, porque como tem muito fio, laçadas altas, pode engatar e não é bom o resultado. E fazer o acabamento desses fios aqui, entremeando, levando longe e cortando. Não se faz nó.
Então, faço novamente uma carreira de remalhadinho, da esquerda para a direita. Esse acabamento, então, é o do remalhadinho, que fica pelo lado que nós elegemos como o lado direito do trabalho. Fios que sobraram, vou arrematar. Faz-se dos dois lados, da frente, o acabamento. Aqui em cima, vamos pôr uma fita, ou um roletê, ou um cordonê, nesses furinhos que fizemos na primeira carreira. Então, esse furinho já facilita o passar uma fita. Aqui, se eu encontrar a fita na cor ou rosa, igual a essa, ou em prata, cinza claro, que é a cor da linha aqui, eu coloco, senão eu faço um roletê. Ok? Então, eu vou fazer a limpeza, o acabamento, e vou pôr a fitinha. E aqui está o nosso casaquinho depois de terminado. Eu coloquei roletê em cima porque eu não achei a fitinha da cor. Se depois quiserem trocar, é só tirar esse e colocar a fita no lugar. Esse é o ponto que nós fizemos do espichadinho com trancinhas, eu usei no lado avesso. Poderia ser no lado direito, mas eu não acho muita graça nele. Então, fica no lado avesso mesmo. Foi utilizado aqui a linha, que eu não sei o nome dela, mas é uma linha brilhante. Poderia ser qualquer tipo de linha, inclusive industrial, desde que ela seja com brilho, para dar esse destaque aqui entre uma cor e a outra. Essa é a nossa peça para hoje. Bom trabalho!